Boa tarde, minha irmã, boa tarde, meu irmão. Que a paz do Senhor, nosso Deus, esteja conosco nessa tarde. Tarde do dia 3 de fevereiro de 2020, segunda-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor, nosso Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque nessa tarde nós experimentamos o dom mais precioso que existe, que é a vida. Obrigado pela minha vida, Senhor, e obrigado pela vida dos meus. Amém. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho que o Senhor tem para nós hoje. O Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Se você gosta de acompanhar com liturgia diária, abre na data de hoje, dia 3, segunda-feira. Eu hoje estou com liturgia diária. Mas se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, para deixar tudo marcadinho lá e orar mais tarde, na hora de dormir, especialmente, é ótimo que a gente ore na hora de dormir, usando o Evangelho. Abre lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Amém? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "O que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "O meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com um endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele.
E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho de hoje traz uma situação onde Jesus estava ali passando no barco. Jesus ia percorrer de um lugar ao outro. E no meio do caminho, quando ele passava na barca, ele viu aquele homem endemoniado que já há muito tempo vagava pelos túmulos com sua perturbação. O povo da cidade já tinha tentado amarrar aquele homem, algemar, mas nada detinha aquele homem. E quando aquele homem enxerga Jesus, imediatamente ele se prostra aos pés de Jesus e reconhece quem é Jesus. Um fato interessantíssimo da gente pensar. Até mesmo o inimigo, diante de Deus, se prostra, mostrando para nós que precisamos conhecer mais o nosso Deus. E aí o demônio se ajoelha ali, o endemoniado se ajoelha aos pés de Jesus. E aí o demônio se manifesta, pede para que Jesus deixe ele em paz. E aí Jesus, enfim, expulsa o demônio do corpo daquele homem e pergunta quem ele era, quem era aquele demônio. E o demônio diz que não era só um, era uma legião. Enfim, aquele homem é liberto, mas aqueles espíritos que estavam dentro daquele homem vai para os porcos. Jesus permite. E aí os porcos se atiram um precipício abaixo e morrem todos. Aí todos das cidades vêm espantados e falam, mas o que aconteceu? E aí eles viram, se deparam com aquele homem até então endemoniado ali em perfeito juízo, conversando, vestido, tranquilo. Mas mesmo assim, aí entra a nossa realidade. Olha para que eles dão mais valor. Para os porcos. Porque aquela cidade vivia-se, pode-se dizer assim, o comércio daquela cidade eram os porcos. Talvez eles vendiam os porcos, eles cultivavam ali, eles cuidavam dos porcos e vendiam. Aquela cidade, a renda da cidade eram os porcos. Até porque, às vezes, por causa daquele endemoniado, aquele endemoniado restringia a relação daquela cidade com as outras e eles ficavam ali só no comércio dos porcos. Mas quando Jesus liberta o endemoniado, automaticamente os porcos, os espíritos vão para os porcos e os porcos se lançam o precipício abaixo. Mas o povo não entende o grau da libertação que Jesus nos deu. E aí o que eles pedem? Para que Jesus vá embora. Afinal de contas, eles se sentiam prejudicados pela ação de Jesus. Porque Jesus havia tirado a renda per capita da cidade. E muitas vezes nós temos esse medo. Quantas vezes diante de Jesus, Jesus que vem para nos libertar, nós não abrimos o coração porque temos medo de perder aquilo que temos. Muitas vezes Jesus quer nos curar da ira, quer nos curar do orgulho, quer nos curar do ressentimento. E muitas vezes nós estamos tão presos a esses sentimentos que não permitimos que Jesus cure. Nós precisamos abrir o nosso coração e enxergar as maravilhas da liberdade em Cristo. O que nós vemos, meus irmãos, o que nós queremos, o que nós estamos vivendo é a nossa falsa liberdade, mas nós esquecemos que a verdadeira liberdade está em Cristo. E Cristo quer nos libertar todos os dias. Cristo vem para nos libertar todos os dias. Só que quando Cristo vem e nós não abrimos o nosso coração, ele vai embora. Como ele fez com aquela cidade. Como eles não queriam, Jesus foi embora. Quem sabe ali Cristo ia fazer muitas libertações, muitos milagres, muitos prodígios, mas o povo pediu para que Jesus fosse embora e ele foi. Muitas vezes nós deixamos de alcançar as bênçãos porque nós não aceitamos a libertação que Deus quer nos propor. Muitos não acreditam que o diabo exista, muitos não acreditam que o inferno existe, mas nós precisamos nos atentar, porque o diabo está aí, fazendo de nós escravos e escravas, e Jesus vem para nos libertar. Precisamos nos atentar a tudo aquilo que nos escraviza, a tudo aquilo que nos afasta de Deus e identificar isso como uma escravidão. Quantos de nós não conseguem deixar de assistir uma novela, um filme? Quantos de nós não conseguimos trocar esses momentos por um momento de oração?
Isso é fácil de se identificar. Somos escravos. Escravos de um sistema, escravos de uma mentalidade, escravos de uma filosofia. E nós só passamos a enxergar que somos escravos quando nos prostramos a Jesus e Ele vem e nos liberta. Porque a libertação de Jesus abre os nossos olhos, destampa os nossos ouvidos. Então, meus irmãos, precisamos nos abrir à libertação. Libertação que Cristo vem nos trazer através dessa palavra. Eu convido você a fechar os teus olhos, se te é possível, para fazer essa simples oração comigo. Senhor, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti eu reconheço que eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Cura-me, Senhor. Liberta-me, sobretudo daquilo que está escondido dentro de mim e que muitas vezes eu nem enxergo. Pela luz desse Evangelho, pela vida que há nesse Evangelho, liberta-me, Senhor. Cura-me, Senhor, sobretudo das coisas escondidas, ocultas que estão dentro do meu coração. Liberta-me da escravidão. Liberta-me da cegueira. Liberta-me das dependências das coisas mundanas. Não queremos mais ser escravos, Senhor. E somente em Ti encontramos a liberdade plena. Por isso nós te pedimos, pela vida que há neste Evangelho, pela luz que há neste Evangelho, pela força que há neste Evangelho, liberta-nos, Senhor. E fica a dica ao longo dessa tarde, vai lendo esse Evangelho, faça essa oração, peça para Deus te libertar, assim como eu também vou pedindo para Deus me libertar, porque precisamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. O Leigo Fala. Vamos partilhar o Evangelho. Vamos viver as experiências que o Evangelho nos proporciona. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa segunda-feira. Amém.